Olá, eu sou a Susana Caseiro do Cultivos da Caseiro e sejam bem-vindas de novo à série Plantar e Colher na Minha Horta. Estamos em setembro e vou falar de várias tarefas para fazer nesta altura de forma a preparar a nossa horta para os próximos meses, o nosso outono e inverno. Venham daí comigo. Então, uma das tarefas extremamente importantes nesta altura do ano, como tinha dito no último vídeo desta série, é libertar espaço para aquilo que nós vamos querer cultivar a seguir, ou seja, aqueles cultivos que estão em fim de tempo, em fim de cultivo, em fim de época de cultivo, como é por exemplo o caso dos pimentos, dos tomates, das malaguetas e de quase todo tipo de legumes de fruto, devem ser retirados porque eles estão a chegar ao final do ciclo. Como tinha dito no último vídeo, está na altura de tirarmos o velho para plantar o novo, aquilo que nós vamos querer colher durante o outono. Então, esta vai ser uma das tarefas principais a fazermos nesta altura do ano. Então, eu vou retirar alguns dos nossos legumes de fruto que tivemos durante a época de verão, nomeadamente o tomate, as malaguetas, que apesar de ainda estarem a frutificar, algumas delas vão já sair porque tem que dar espaço àquilo que nós vamos querer semear. Em setembro realmente é aquele mês para plantar, para cavar, para semear, para colher. Portanto, é um mês de retirarmos aquilo que está na terra para plantar de novo e vamos semear ainda hoje algumas folhas para saladas de outono. Então, eu já retirei aqui o tomateiro. Perguntam-me vocês porquê é que temos que tirar o tomateiro, porquê é que temos que tirar o pé de tomate da nossa terra? Porque ele acaba por ser cultivado como uma planta anual, que significa que na próxima época de cultivo do tomate, que vai ser a próxima primavera-verão, vamos ter que o plantar de novo. Não vale a pena mantê-lo na terra porque, obviamente, que ainda não está completamente seco, mas a produção já iria ser pouco significativa e neste caso eu quero rentabilizar e quero semear então a minha mistura de folhas para saladas. Vou fazer aqui uma mistura, uma sementeira direta de folhas, de várias folhas para as próximas saladas do outono. Vou mostrar aqui rúcula já de seguida, com algumas folhas orientais, de verduras orientais, como a mizuna, por exemplo. E agora o que posso fazer é, vou utilizar estes tomates verdes, posso utilizá-los até para fazer alguns picles, por exemplo. Normalmente eu não gosto de desperdiçar. O mês de setembro é realmente rico, imensas colheitas e, portanto, também é um mês que devemos privilegiar a conserva de alguns dos nossos alimentos. Podem ser os picles, podem ser secar, neste caso, algumas das nossas malaguetas para fazer piripiris. Aqui o manjericão, eu tenho vários pés de manjericão plantados na horta e, portanto, como eu queria libertar este vaso, retirei-o também. Ele já estava a espigar, poderia deixar produzir sementes, mas aqui achei que era compensador retirá-lo para ganhar este espaço. E então, agora a seguir, vamos fazer a nossa sementeira destas variedades de folhas para as nossas saladas. Vou fazer vou pôr as alfaces, 4 estações, aqui, um bocadinho das alfaces, esta Red Salad Bowl, várias folhinhas e não sei se tenho aqui a rúcula, senão também punha aqui mais rúcula. Mas já viram que a minha rúcula vai espigando e vai dando eu vou cortando e ela está sempre a renovar. O que é, não é a diferença do que é uma boa manutenção, já repararam? Tenho aqui assim um ancinho, vou fazer a minha sementeira direta, é o que eu vou dizer, vou fazer aqui várias sementeiras, várias misturas, fazer aqui tipo 3, 4 regos. E agora vamos cobrir. Já acabei agora mesmo de semear a mistura de folhas para as saladas que eu vou querer colher durante o outono. Semeei aqui algumas mostardas, algumas folhas de mizuna, alfaces. Fiz aqui um mix, alguns coentros também aqui à mistura. Falando em coentros, já tenho aqui coentros a germinar de sementeiras que fiz no mês passado.
tinha aqui coentros que estavam espigados, portanto eu retirei as sementes e dessas sementes eles acabaram por germinar, já estão aqui bem bonitos alguns desses coentros. Uma tarefa importante que temos que fazer após a sementeira, e neste caso foi uma sementeira direta, deve ser regar abundantemente e a regar toda a área. Óbvio que eu não vou precisar de preocupar entretanto e a seguir com a rega, porque temos rega aqui por gotejamento. E falando em rega, é importante perceber que nestes meses vai ser necessário, ou seja, estamos quase a chegar aqui ao outono, portanto vai ser necessário reajustar o nosso sistema de rega. Ainda que tenhamos dias bastante quentes, é importante diminuir a frequência porque vamos ter noites sempre mais frescas e, portanto, também não interessa aqui regar a mais. Este sistema vai gerindo um pouco de acordo também com o calor e com as temperaturas, mas nós conseguimos mesmo assim diminuir ou aumentar a frequência da nossa rega. Isto aqui está com esta água, com esta cor, é água já com os nutrientes, não é? E como diz o ditado, em setembro é mesmo realmente para colher e colher também para preservar, nomeadamente alguns dos legumes que podem ser preservados de várias formas e também as sementes. Ervas aromáticas que devem ser podadas para aproveitarmos, uma vez que algumas delas vai cair a folha, portanto é ideal para colher, cortá-las, fazer uma poda, secar e conservar. E depois as nossas sementes, que muitas delas são realmente fáceis de poder colher, de poder guardar para a próxima época de cultivo. Eu mostrei no vídeo anterior como guardar as sementes de coentros, aliás, colher as sementes de coentros, e é realmente fácil depois delas secas soltarem-se. Uma das dúvidas que mais surgiu foi como nós fazemos ou como nós podemos guardar algumas das sementes, por exemplo, de pimentos, de malaguetas ou até de tomate. Não é difícil, só há aqui uma regra que eu vou realçar, que é devemos escolher primeiro os nossos legumes bem maduros, neste caso, ou seja, estamos a falar de legumes de fruto, legumes que são bem maduros, que ficam bem maduros, como é o caso destas malaguetas, aqui estou a dar este exemplo, e que também é aplicável para o caso por exemplo, do pimento. E com esses legumes bem maduros vamos abrir o nosso legume e, tal como está aqui, por exemplo, esta malagueta já bem madura tem a nossa semente que agora deve ficar a secar num local não úmido, obviamente. Pode ser ao sol ou sem ser ao sol e no final, depois dela bem seca, bem desidratada, podemos guardar então em envelopes fechados ou até mesmo em frasquinhos de vidro. E isto é a mesma coisa para o caso do pimento, que é realmente uma das sementes também mais fáceis de guardar. No caso do tomate também poderíamos vir a fazer e guardar as sementes do tomate e aqui tínhamos sempre que abrir o nosso tomate bem maduro e retirar as sementes e lavar essas sementes, obviamente retirando a polpa que está juntamente com as sementes. E claro, guardar sempre, o processo de guardar as sementes passa sempre por uma desidratação adequada e guardá-los num sítio com pouca umidade, de maneira a evitar que hajam fungos que se desenvolvam e que vão danificar as nossas sementes. Setembro é realmente um mês ideal para semear imensa coisa, já semeamos aqui as misturas das várias folhas para as saladas, é tempo de plantar, não mostrei aqui como plantar, mas é tempo de plantar muitos dos cultivos que queremos colher no outono e no inverno, nomeadamente as nossas couves do Natal, e todas as dúvidas que tenham já sabem que podem colocar aqui nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo aqui na minha Horta Segarda.